Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos então à nossa aula de número 77. Pessoal, na aula de hoje estarei falando com vocês sobre concentrações comuns, ou também como é expressa em gramas por litro, né? Concentrações gramas por litro. Pessoal, essa aula ela vai ser um pouquinho grande, porque assim, o nosso conteúdo ele é pequenininho, mas ele pode ser cobrado de diversas maneiras diferentes para vocês lá na prova de vestibular, na prova do Enem ou do curso técnico, tá? Ou até mesmo na experiência prática que vocês terão. Então, eu vou dar bastante exercício, tá? Para que nós fixemos bastante essa ideia. Então, vamos tentar entender aqui os conceitos do que é concentração comum ou concentração em grama por litro. Pessoal, a concentração comum ou a concentração grama por litro é a razão, destaca bem essa palavrinha razão, é a razão que expressa a quantidade de massa do soluto por volume em litros. Destaca aqui também o litros fazendo favor de solução. Então, pessoal, se nós dermos uma olhadinha aqui, né, essa relação, essa proporção, ela é bem semelhante à densidade, embora são duas propriedades diferentes, tá? Saca aqui, então, esse símbolozinho aqui do diferente. Por quê, pessoal? Olha só, a nossa concentração, ela é dada em massa dividida pelo volume, né? Só que e a nossa densidade, ela também é massa pelo volume. Só que tem uma coisa que difere uma da outra, que a nossa concentração comum, ela expressa o volume em litros, e aqui a nossa densidade, o volume é expresso em ml. São duas propriedades diferentes, né? Lembrando que essa propriedade aqui é a propriedade quando nós estamos nos referindo à solução, às soluções, né? E essa daqui é quando nós estamos nos referindo especificamente a alguma matéria, algum material específico. Beleza? E aqui embaixo eu tenho aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que são aqueles símbolozinhos da nossa primeira formulazinha daqui de cima sendo substituídos. Então aqui nós temos a concentração comum, né? E aqui nós temos em massa e aqui nós temos o volume. Vejamos então alguns exercícios para vermos como que isso pode ser cobrado na prova de vocês. Então, pessoal, a questão de número 1 que está aparecendo aí na tela de vocês, ela fala o seguinte: o gás oxigênio pode estar dissolvido na água na concentração de 0,05 gramas por litro em condições ambiente. Determine a massa de oxigênio existente em um aquário com um volume de 100 litros de capacidade. Então, pessoal, vamos ilustrar então, primeiramente, o que essa questão nos diz. Tem aqui um lagozinho, né? Desenhar aqui. Nós temos então o seguinte lago desenhado aí na figura. E ele nos fala que nas condições ambientes, ou seja, lá exposto na natureza, feliz da vida, todo bonitinho, aqui dentro vai ter uma proporção de 0,05 gramas de oxigênio, né, dissolvido por litro de água. Então, pessoal, a água aqui, ela é uma solução, ela é uma mistura homogênea, porque nós temos aqui oxigênio gasoso dissolvido em água líquida, certo? Então é essa proporção às condições ambientes. Só que ele está querendo saber o seguinte: se um aquário, né, você tem lá um aquário e esse aquário de vocês tem 100 litros, tem capacidade para 100 litros. E ele quer saber, né, vamos colocar aqui 100 litros. Esses 100 litros aqui, pessoal, que nós estamos nos referindo, é a 100 litros de água. E ele está querendo saber
qual é a quantidade de oxigênio que está dissolvida aqui? Bom, pessoal, nós podemos concluir, né, pelo bom senso, que esse aquário também está em condições ambientes, não é verdade? Está lá na casa de vocês, bonitinho, tudo beleza. Então, como que nós resolveremos esse tipo de questão? Bom, para esse tipo de questão, uma regrinha de 3 é a melhor maneira de estarmos resolvendo. Então, como nós faremos isso? Nós temos aqui o soluto, que no nosso caso aqui é o O2, e nós temos também a solução. Então tá aí a nossa relação soluto, que é o O2, e solução. Se ele já nos disse que para cada 0,05 gramas de oxigênio que eu tiver, estará dissolvido em 1 litro de solução, quando eu estiver trabalhando com 100 litros de solução, né, que a água do aquário de vocês também é uma solução, o peixe tem que respirar o oxigênio que está dissolvido lá dentro, eu tenho X de oxigênio dissolvido aqui dentro. Bom, pessoal, nós podemos lembrar lá das nossas leis ponderais, né, que foi uma das nossas aulas que nós vimos nas playlists de cálculos estequiométricos, né? Então nós faremos da seguinte maneira: se daqui para cá está aumentando na proporção de 100 vezes, daqui para cá também tem que aumentar numa proporção de 100 vezes, certo? Então nós fazemos essa continha, né? Se está aumentando na proporção de 2 vezes, a vírgula anda 2 casas aqui, então nós concluiremos que são 5 gramas de oxigênio que estão dissolvidos dentro do nosso aquário, né, pessoal? Quem teve um pouquinho de dificuldade para acompanhar a linha de raciocínio, é só fazer uma regrinha de 3 simples, beleza? Então vamos partir para a questão 2. Vamos ver como que isso também pode ser cobrado de outra maneira. A questão 2, que também já deve estar aparecendo na tela de vocês, fala o seguinte: evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, MgCl, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de MgCl2 são obtidos? Eu havia falado errado para vocês, tá, pessoal? Cloreto de magnésio é MgCl2, por favor, me perdoem. Então, vamos ver como resolve esse tipo de questão. Bom, pessoal, primeira coisa então que nós iremos fazer, como sempre, é o nosso desenhozinho. Então nós temos aqui uma solução de cloreto de magnésio, aonde o cloreto de magnésio, que é o MgCl2, mais alguma coisa, que é o solvente, formam uma mistura homogênea, e essa mistura ela é uma solução. Ele já nos diz que isso daqui são 250 ml, certo? Então, pessoal, 250 ml é tudo que eu tenho. Só que o cara, ele tá nos pedindo no problema a concentração em gramas por litro. Não diretamente dessa maneira, mas como ele deseja saber qual que foi a massa do MgCl2, nós precisaremos ter esta relação, certo? Só que essa concentração aqui de 8 gramas por litro também nos foi dada, que é 8 gramas por litro, né? Beleza, agora nós temos todos os dados que nós precisamos. Pessoal, como que o exercício está querendo a quantidade de magnésio que foi obtida quando evaporou-se todo o solvente, né? E ele está partindo que a solução era 8 gramas por litro. Primeira coisa que eu aconselho a fazermos é passar esse magnésio, esse volume, né, do solvente da solução de magnésio para litros. Então, para quem não lembra ou quem não sabe fazer isso, é o seguinte: se nós temos 1 litro de qualquer coisa, podemos associá-los com 1000 ml de qualquer coisa. No nosso caso aqui é o solvente. Só que aqui eu estou trabalhando com 250 ml de solvente.
E isso é equivalente a X. X em litros, que é o que eu estou procurando. Correto? X, então, aqui vocês deverão encontrar 0,25 litros. 0,25 litros do que? Do solvente, que é o que nós estamos trabalhando. Agora, ficou fácil fazer essa relação. Olha só, por que ficou fácil fazer essa relação? Nós sabíamos que a solução ela tinha uma razão, uma razão de 8 gramas para cada 1 litro de solução. Só que, se eu estou trabalhando com 250 ml, que é equivalente a 0,25 litros, tem que ser proporcional também. Certo, pessoal? Então, só para organizarmos nossas ideias, não ficarmos perdidos no meio de tantas informações, nós estamos aqui falando do solvente deste lado, e nós estamos aqui deste lado falando do soluto, que é o MgCl2. Beleza? Agora, com todas as nossas ideias organizadas aqui, basta apenas fazermos essa continha e vocês deverão encontrar aí o valor de X igual a 2 gramas. 2 gramas do que? Desse carinha aqui, que é o MgCl2 ou cloreto de magnésio, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Vamos ver então outra questão. A questão 3, que já está aparecendo na tela de vocês, ela fala o seguinte: em 200 ml de determinado leite em pó integral, há, depois de dissolvido em água, 240 mg de cálcio. Calcule a concentração em grama por litro de cálcio desse leite. Então, pessoal, vamos ver como que nós resolveremos esse tipo de questão. Primeira coisa que nós faremos aqui é um esqueminha para entendermos o que o problema está nos pedindo. Então, você tem aqui o seu saquinho de leite em pó. Vamos desenhar o leitinho em pó aqui dentro. E dentro deste saquinho de leite em pó, que vocês estão vendo aí, vocês têm uma proporção de a cada 200 ml de leite, vocês têm 240 miligramas dissolvidos lá dentro. Ora, pessoal, ele não está querendo a proporção em gramas por litro, ou seja, ele aqui não está procurando a concentração comum. Então, primeira coisa que nós devemos fazer aqui, né, agora que nós já entendemos, que nós já sabemos o que ele está nos pedindo, é passarmos essas duas unidades, essas duas grandezas, tanto de ml para litro, tanto de miligramas para grama. Então vamos lá. Começarei passando a massa de cálcio para gramas, beleza? Então, a relação é 1 grama para 1000 miligramas. Lembrando que aqui eu estou fazendo apenas uma unidade de transformações, certo? Certo. Então, quando eu tiver 240 miligramas, isso daqui corresponderá a uma massa em gramas igual a 0,24 gramas. 0,24 gramas de quê? De cálcio. Tá aqui então nossa primeira grandeza. Agora vamos passar esses 200 ml aqui de cima para litros, para que depois nós nós possamos juntar tudo e ter a concentração em grama por litro. Vamos lá então passar para litros. Eu tenho então, para passar para litros, eu tenho que 1 litro é equivalente a 1000 ml. Só que
Aqui no nosso problema ele está trabalhando com 200 ml. Vou chamar aqui de x2. Se então nós calcularmos o valor de x2 aí, nós deveremos então encontrar 0,2 litros de leite. Que é o que ele nos deu aqui. Agora, nós temos as duas chaves para matarmos esse quebra-cabeça. Nós temos aqui a quantidade de cálcio e nós temos aqui também a quantidade de leite. Agora vamos juntar essas duas informações e ter a informação final, que é grama por litros. Então nós tínhamos que 240 miligramas estavam para 200 ml. Com essas transformações, nós temos agora aqui 0,24 gramas estão para 0,2, não 0,02. Estão para 0,2 litros. Beleza? Só que como nós estamos trabalhando, queremos achar a concentração gramas por litro, nós colocaremos aqui 1 litro, né? Porque gramas por litro significa quantos gramas de soluto para cada litro de solução, né? Nós aprendemos nessa aula de hoje. Então, aqui, se nós calcularmos o x3, vamos chamar isso aqui de x3, o x3 aqui vai nos dar a concentração que nós estamos procurando, que é a proporção em gramas por litro, que vai finalizar em 1,2 gramas por litro. Então, se vocês fizerem essas continhas aí, vocês deverão encontrar esses resultados. Beleza? Vamos para mais um exemplo então, pessoal. Vamos lá. A questão 4, que já está aparecendo na tela de vocês, ela nos diz o seguinte: um analgésico em gotas deve ser ministrado em quantidades de 3 mg por quilo de massa corporal, não podendo, entretanto, exceder 200 mg por dose. Sabendo-se que cada gota contém 5 mg de analgésico, quantas gotas deverão ser ministradas a um paciente de 70 kg? Bom, pessoal, vamos ver como que esse tipo de questão poderá ser resolvido. Como essa questão é de um tipo que ela nos dá muita informação, vamos anotar então, pessoal, os dados que ela nos fornece, para que, assim, compreendamos melhor o que ela quer da gente. Bom, o primeiro dado que a questão nos deu é que que o analgésico ele deve ser aplicado na proporção de 3 mg por quilo de massa corporal. É dessa maneira que ele deve ser aplicado, né? Deve ser colocado para o paciente. O paciente, né, não deverá exceder 200 mg do analgésico. Então, os 200 mg é a quantidade máxima que ele poderá tomar. E ainda, o problema nos dá a seguinte informação: cada gotinha, vamos desenhar aqui a gotinha, cada gotinha contém 5 mg do analgésico. Ou seja, é uma solução. E dentro dessa solução tem o que nós chamamos de princípio ativo, que é o analgésico que faz o efeito no nosso coleguinha lá para que ele fique beleza. Tudo bem? Então agora que nós temos todos os dados anotados, vamos partir para a mão na massa e ver quantas gotas ele poderá tomar por dia. Bom, nós sabemos que para cada quilo, né, de massa corporal, deverá ser aplicada a proporção de 3 mg de analgésico. Então vamos anotar aqui: massa corporal, que eu estou chamando de MC, e aqui é o analgésico, né, que eu vou chamar de AM, para abreviar aqui um pouco. Só que
Essa é a proporção que o exercício nos deu. Só que o nosso paciente, né, o nosso protagonista aqui, ele tem 70 quilos, né? Então, para ele estar tomando essa proporção de a cada 1 quilo, ele tem 3 miligramas de analgésico, quantos de analgésico ele tem que tomar? É o nosso X1. Então, pessoal, se nós fizermos essa continha aqui, nós veremos que ele terá que tomar 210 miligramas do analgésico. Só que o nosso exercício aqui não permite, né, o nosso médico imaginário aqui limita que seja apenas 200 miligramas por dia. Então, o nosso paciente fictício aqui, ele não pode tomar 210. Então, nós teremos que fazer as continhas para que nós saibamos quantas gotas ele terá que tomar, né, desse analgésico, mas limitado em 200 miligramas. Então, vejamos. Uma gota do analgésico, agora eu estou fazendo de vez para dar uma destacada mais legal, contém 5 miligramas do analgésico. Isso são dados que o nosso problema nos deu. Só que como ele pode tomar somente 200 miligramas, isso corresponde a X gotas. O legal seria ele tomar 210. Só que 210 não pode, porque não faria bem para ele. Então, quantas gotas ele vai ter que tomar para ele atingir 200 miligramas, para ele estar no X2? Então, se vocês fizerem essas continhas, ele terá que tomar 40 gotas desse remedinho que ele está precisando. Facinha essa, né, pessoal? Então agora, vamos à questão 5 para finalizarmos a aula de hoje, que é uma questão do Enem. Vamos lá. A questão de número 5, que já está aparecendo na tela de vocês, ela é uma questão do Enem do ano de 2000. E ela nos diz o seguinte: determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 mg por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora dessa estação é: opção A, 1,5 kg, opção B, 4,5 kg, opção C, 96 kg, opção D, 124 kg, opção E, 162 kg. Então, pessoal, vejamos como que isso poderá ser resolvido. Então, pessoal, vamos começar a resolver essa questão então. Ele nos fala o seguinte, que essa estação ela consegue tratar 30 mil litros de água por segundo, ou seja, a cada 1 segundo ela consegue tratar 30 mil litros de água. Só que quando se fala de tratamento de água, em alguns estados, né, principalmente aqui em Minas Gerais, eu sei que se usa flúor. Não são todos os estados brasileiros que usam, né, mas creio que a maioria, como Minas Gerais, como São Paulo, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás, usam flúor no tratamento d'água. Beleza? Só que o flúor, ele é muito tóxico para a saúde humana. Então existe um limite, né, que pode ser usado. E o exercício ele nos fala o seguinte: para evitar a fluorose, né, ou seja, o excesso de flúor, pode-se usar 1,5 miligramas de flúor, né? Vamos colocar aqui, de flúor para cada litro de água. Então, organizando todas as nossas ideias aí. Só que aqui o enunciado nos falou que no trato 30 mil litros de água por segundo. Então aqui nós poderemos saber qual é a quantidade permitida
em 30 mil litros de água. É o X1 da nossa questão. Então, se nós fizermos essa continha aqui, pessoal, o nosso X1 será então igual a 45 mil miligramas de flúor por segundo. Então, vamos interpretar o que é questão só nisso daqui que eu fiz. A cada 1 segundo, essa estação trata 30 mil litros de água, certo? Então, se a cada 1,5 miligramas eu posso colocar em 1 litro, em 30 mil litros, que é o equivalente ao tratado em 1 segundo, eu posso colocar 45 mil miligramas de flúor. Certo, pessoal? Então, olhem bem. A cada 45 mil miligramas pode ser colocado durante 1 segundo. Só que ele não está querendo isso, não é para 1 segundo, pessoal. Ele está querendo saber isso. Quantos que ele pode pôr, né? Para 1 hora. Só que eu não sei se vocês separaram lá nas opções, ele não está também querendo a resposta em miligrama. Ele está querendo a resposta em quilo. Então já vamos passar esse 45 mil miligramas para quilo de uma vez, para ganharmos um pouco de tempo. Então faremos isso da seguinte maneira. A primeira transformação que nós iremos fazer é de miligramas para gramas. Então, 1 grama contém 1000 miligramas. Se eu estou trabalhando com 45 mil miligramas, deverei obter no meu X2 45 gramas. Só que 45 gramas ainda não é o que eu quero, porque eu quero o meu resultado em quilos, certo? Porque o meu enunciado, ele me deu as opções em quilos. Tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, se eu estou trabalhando com 45 gramas, eu tenho o X aqui desse lado, que é o meu X3. Então, o meu X3 deverá então ser igual a 0,045 quilos de quê? De flúor. Então, em outras palavras, pessoal, nessa estação de tratamento d'água, vocês poderiam estar usando a cada segundo 0,045 quilos de flúor. Só que ele está querendo saber isso em horas, não é verdade? Ele quer saber em quantas horas ele pode estar usando, né, assim, no período de 1 hora, quantos de flúor ele pode estar usando. Bem, então iremos ver isso, né? Como isso poderá ser resolvido? Da seguinte maneira: precisaremos saber quantos segundos tem em 1 hora. Então nós vamos fazer mais uma regrinha de 3 aqui para fixar bem essa ideia. Então é a seguinte: em 1 minuto se tem 60 segundos. Então em 60 minutos tem X segundos, que é o nosso X4. Por que 60 minutos? Porque 60 minutos é o equivalente a 1 hora. Beleza? Então, se nós calcularmos o nosso X4, nós descobriremos que 1 hora tem 3.600 segundos. Bom, pessoal, agora ficou fácil, né? Porque nós temos a seguinte relação: 0,045 kg de flúor pode ser adicionado a cada 1 segundo. E em 3.600 segundos podem ser adicionados X, que é o nosso X5, que deverá ser igual então a 162 quilos de flúor
por hora, que é quantos de flúor nós podemos utilizar nessa estação de tratamento d'água. Então, chegamos como resposta a letra E. Beleza, pessoal? Então essa foi nossa aula de concentração comum. Mais uma vez um pouco grande, né? Mas como eu acho que é um assunto muito importante para o Enem, então eu fiz ela com bastantes exercícios, bem calmo, para que vocês fixem bem essa ideia, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aí. Se você não gostou, dá um não curtir aí também, né? E comente, né, melhorias para que possamos estar aperfeiçoando cada vez mais o nosso canal. Convide seus amigos, colegas, professores e familiares para conhecer o canal Help Química, beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.